Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é mais um vídeo sobre o processo do visto K1. E nesse vídeo eu vou falar sobre o que você deve fazer para marcar as suas consultas e os exames clínicos. O meu nome é Mari Sotero e eu estou no processo de visto K1, o visto de noiva. Bom, eu sou noiva de um americano, né? Ele mora lá nos Estados Unidos e nós estamos nesse longo processo do visto K1 e durante todo esse processo eu estou tentando compartilhar aqui no meu canal as experiências e dando dicas também de como fazer esse processo. Então tem vídeos aqui no canal explicando o que é o visto K1, quem pode aplicar para o visto e mostrando etapa por etapa. E nesse vídeo eu vou falar sobre o que você deve fazer para marcar as suas consultas e os exames clínicos. Então, se você não souber alguns termos do que eu estou falando aqui, ou se não sabe em que parte do processo é essa que eu estou falando, eu sugiro que você assista os outros vídeos que tem aqui no canal que mostra esse processo desde o início. Então, para você se situar em que ponto do processo estamos, você já iniciou a petição inicial, você já recebeu o seu NOA 1, já recebeu o NOA 2, você já recebeu o seu RDJ, já preencheu o DS 160, pagou a taxa e já marcou a sua entrevista. Entrevista marcada, o que eu tenho que fazer agora? Bom, se você não sabe ainda, quem vai aplicar para o visto K1 precisa realizar uma consulta médica e exames clínicos. E eu tenho uma notícia boa e uma não tão boa nessa parte. A notícia não tão boa é que você não pode marcar os seus exames com os médicos de sua preferência. Ah, Mari, eu já tenho um plano de saúde, posso marcar aqui, fazer a consulta direitinho com o meu médico e levar os exames no dia da entrevista? Não. Os médicos são cadastrados pelo consulado americano. A parte boa é que existe algumas possibilidades que você pode escolher de acordo com a sua preferência. Para fazer os exames médicos, você pode escolher entre ir para Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. Então, se você mora próximo de alguma dessas cidades, você pode optar por fazer os exames lá e a consulta e levar os resultados com você no dia da entrevista. Mas, se você, assim como eu, não mora perto de nenhuma dessas cidades, eu moro na Bahia, no Nordeste, então a melhor possibilidade para mim é ir para o Rio de Janeiro, que é o local onde a gente vai fazer a entrevista, só faz lá, tá, gente? Na mesma viagem que vou fazer a entrevista, realizar os exames e a consulta médica na mesma época. Então, as dicas que eu vou dar agora é para quem vai fazer os exames no Rio de Janeiro. Mas acredito que o processo seja o mesmo, independente do local. Então, bora lá. O que é que a gente precisa fazer? Lembrando que a sua entrevista já tem que estar agendada. Vou pausar o vídeo aqui e explicar uma coisa. Os exames não precisam necessariamente ser feitos antes da entrevista. Principalmente agora, depois da pandemia, eles abriram exceções e as pessoas podem fazer a entrevista primeiro e depois fazer a consulta e os exames e enviar para o consulado. Só que o que isso implica no seu visto? Quando você termina a entrevista, o seu visto não vai ser aprovado imediatamente, visto que eles precisam receber toda essa documentação médica e só então aprovar o seu visto. Então, nessa situação aqui, nós queremos fazer primeiro os exames e a consulta e depois a entrevista. Então, muitas pessoas ficam com dúvida de quando devem marcar a entrevista e quando devem marcar os exames. Já que você vai fazer os exames antes da entrevista, você tem que ter em mente que você precisa de um total de 4 dias úteis antes da entrevista para você conseguir fazer seus exames e a consulta a tempo. Eu ainda vou explicar direitinho quais são os exames que a gente precisa fazer, mas agora eu vou me atentar somente aos dias antes da entrevista. No primeiro dia, você realiza os seus exames clínicos, exames de urina, exames de raio-x. E depois, no 4º dia útil, você vai realizar a sua consulta médica. Dessa forma, os resultados dos exames já estarão prontos e você vai poder realizar a consulta com o médico. E no 5º dia útil é o dia da entrevista, então você vai poder levar todos os seus resultados e exames da consulta que você realizou. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é enviar um e-mail para o consultório clínico no Rio de Janeiro. O e-mail eu vou deixar aqui embaixo escrito. Nesse e-mail você vai colocar o seu nome, dizer que você quer marcar a consulta e você já pode colocar algumas coisas que eles vão pedir. Eu peguei até meu celular aqui para eu ir acompanhando. Você vai mandar esse e-mail dizendo que você quer marcar uma consulta médica e que você já marcou a sua entrevista. Coloque a data da sua entrevista nesse primeiro e-mail e aguarde.
Gente, eles vão responder seu e-mail no mesmo dia. Eles são muito rápidos e eles vão passar todas as instruções que eu vou passar para vocês aqui agora. Eles vão pedir que você mande uma cópia do seu passaporte em PDF. Também você deve preencher um formulário que eles enviam por e-mail com as informações da sua consulta. Esse formulário pede seu nome, a sua idade, o número do passaporte. Eles pedem também informações sobre o seu visto, né? Eles pedem o número do seu RDJ, a data da entrevista e algumas mais informações pessoais. Nesse formulário eles também perguntam qual é a data que você quer marcar a sua consulta. E aí você lembra que você precisa de 4 dias úteis antes da entrevista para você poder marcar a sua consulta. Além disso, eles também pedem que você mande para eles a carta de confirmação que você agendou a sua entrevista. Essa carta é um e-mail que a gente recebe do consulado logo assim que a gente agenda a entrevista. Nessa carta contém o nosso número do RDJ também, então preste atenção para ver se você pegou o documento certo. Depois que você envia essa documentação que eles pediram, respondendo no mesmo e-mail do consultório do Rio de Janeiro, eles vão te responder dizendo se a sua consulta está confirmada ou não. Eu não tive muita pressa em agendar a minha entrevista. Eu sei que tem muita gente que fica ansiosa, quer marcar para o primeiro dia útil, mas o que eu ouvi falar é que o consultório do Rio de Janeiro é o mais cheio. Então se você quer uma consulta para amanhã, não é pra amanhã não, você entender, uma consulta muito próxima, é capaz de você não encontrar vaga. No meu caso, eu não tive essa pressa, eu marquei para um mês à frente, então eu não tive problema, eu mandei a data que eu queria e eles confirmaram. Falaram que estava aprovado e colocaram a data e o horário marcado. E eles são bem exigentes em relação ao horário, eles falam pra você não se atrasar. E em todos os e-mails eles explicam quais são os exames e quais são os procedimentos que você precisa fazer. Então eu vou citar aqui para vocês quais são os exames laboratoriais que a gente precisa fazer. Pronto, se você tem entre 2 e 14 anos, gente... Lembrando que tem muita gente que leva filhos, que leva outras pessoas pra fazer o visto também, né? Então é por isso que tem essas idades aqui. Então, se a pessoa tem entre 2 e 14 anos, ela tem que fazer apenas o exame IGRA. Eu não sei o que é isso. Se a pessoa tem entre 18 e 24 anos, eles têm que fazer os exames de gonorreia e sífilis. Se a pessoa tem entre 25 e 44 anos, exames apenas sífilis. Se a pessoa tem acima de 44 anos, não precisa fazer nenhum exame laboratorial. Todas as pessoas acima de 15 anos de idade deverão fazer o exame de raio-x do tórax. O único exame que precisa ser marcado é o exame do raio-x. Então eles colocam aqui no e-mail dizendo para você agendar o seu raio-x, você tem que ligar para a clínica, eles colocam o número aqui direitinho e você liga e marca o seu raio-x. Quando você ligar para a clínica do raio-x, eles vão perguntar se você já agendou sua entrevista, qual é o dia da sua consulta e você vai marcar o seu exame no dia que você deseja. Depois que você marcar, você tem que enviar um e-mail para o consultório do Rio de Janeiro dizendo que você marcou o seu raio-x e dizer qual foi a data e o horário. Pronto, é só isso. Essa questão de trocas de e-mail é só isso que você tem que fazer. Primeiro, enviar um e-mail para o consultório do Rio de Janeiro dizendo que você marcou a sua entrevista e que quer marcar uma consulta. Depois você responde esse e-mail com a documentação que eles pedem: passaporte, formulário para marcação da entrevista e a carta de confirmação da sua entrevista com o número do RDJ nela. Logo em seguida, a sua consulta sendo confirmada, você precisa marcar o seu exame de raio-x. Ligando para o consultório, marca o seu raio-x, manda um e-mail de novo confirmando a sua consulta e dizendo qual foi o dia e o horário que você agendou o seu exame de raio-x. Os exames de sangue e urina não precisam ser marcados. Agora, a última coisa que eu vou explicar para vocês é o que você precisa levar no dia da sua consulta médica. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho essa pastinha aqui, ó, que é onde eu coloquei todos os documentos que eu preciso para o dia das consultas e os exames. Você vai ter que imprimir 2 requisições que o consultório do Rio de Janeiro vai mandar para você por e-mail. Você vai editar, colocar o seu nome e levar com você no dia dos exames. Uma é para os exames laboratoriais. No dia do raio-x, você vai levar a sua requisição do raio-x também. O resultado desses exames são enviados diretamente para o consultório médico. Você não precisa pegar, não precisa se envolver com isso. Então, no dia da sua consulta, o que você vai precisar levar? Você tem que levar o seu passaporte válido, né? O passaporte que você vai utilizar no seu visto. Você precisa também de 6 fotos 3x4. Essa daqui não é aquela foto grande estilo passaporte, é foto 3x4 normal.
Eu tirei as minhas aqui, né, essa belezura. E você precisa levar 6 unidades de foto 3x4. Você tem que levar também impresso a carta que mostra que você agendou a sua entrevista, que tem o número do RDJ, a mesma carta que você envia por e-mail para o laboratório. Muito importante você levar a sua caderneta de vacinação. Gente, sim, aquela sua caderneta da infância, ó, a minha velhinha surrada, é essa daqui que você vai levar, no caso a sua, né? Você vai ter que levar. E também, se você tomou outras vacinas e não tá aqui, como é o meu caso, eu tenho várias cartinhas assim, ó, de vacinação. Você leva também. Se vocês quiserem, eu faço depois um vídeo explicando quais são as vacinas que a gente precisa tomar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E a única coisa que eu posso adiantar para vocês é que as vacinas não são obrigatórias agora. Essas vacinas são para quando você for aplicar para o Green Card lá nos Estados Unidos. A questão é, se você já tomar as vacinas aqui no Brasil, pode sair mais barato do que você esperar lá nos Estados Unidos. E muitas vezes lá você pode nem encontrar as vacinas que você precisa. Então, se você adiantar essa parte do processo aqui no Brasil, é muito melhor. Tem vacinas que são gratuitas em postos de saúde. E também lá no Rio de Janeiro eles têm um laboratório que indicam que você tome as vacinas por lá, claro que pagando um valor. E uma das vacinas mais importantes que eles estão pedindo agora é a vacina do Covid. Então eu estou levando todas essas documentações de vacina juntamente com a caderneta de vacinação. O seu médico ele vai olhar quais são as vacinas que você já tem, vai passar todas essas vacinas para um documento oficial, então é muito importante que você não esqueça de levar os documentos obrigatórios para o dia da consulta. Agora, antes de terminar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre os valores. Eu falei no início do vídeo que os médicos e laboratórios são parceiros cadastrados do consulado, então também o preço é tabelado. O exame de sangue que a gente precisa fazer, né, a sorologia para sífilis, um dos laboratórios credenciados é o laboratório Richette, que fica no Leblon, no Rio de Janeiro, e custa aproximadamente o valor de R$65. Isso aqui, gente, eu tô lendo nas próprias instruções do consultório. A coleta de sangue é feita entre 7 da manhã até as 3h30 e não é necessário agendar ou fazer jejum. Não precisa fazer jejum para fazer esse exame. Raio-X de tórax, né? Candidatos acima de 15 anos precisam fazer. A clínica é a Clínica Radiológica Cavalieri, que também fica lá pelo Leblon, e o preço aproximado é de R$190. O exame de urina também realizado no laboratório Richette, não é necessário também agendar nem fazer jejum, e você não pode urinar por 2 horas antes do exame. Esse exame custa aproximadamente R$183,50. É isso que ele está colocado aqui. R$183,50. Aquele outro exame IGRA, para candidatos entre 2 a 14 anos. Esse exame ele custa R$344. A consulta médica também é tabelada, né? O preço dela é de R$750. E prestem atenção, eles não trabalham com cartões de crédito nem de débito, nem dólar. Então você pode levar o dinheiro em cash ou fazer uma transação bancária ou Pix, que ele já tem Pix agora. Então, gente, quem tá nesse processo do visto K1 sabe que não é um processo barato. Se organize, né? Porque você vai precisar ir para o Rio de Janeiro. Se você já mora no Rio, ótimo. Mas se você não mora no Rio, não mora nem perto, você tem que se programar para fazer a viagem para o Rio de Janeiro. Se você puder, já faça a viagem para fazer tanto os exames, a consulta e a entrevista, tudo na mesma viagem. E também separar o dinheiro para todos esses gastos que você precisa pagar, né? Os gastos com a clínica, gasto com a consulta. E é isso, gente. Eu acho que eu consegui passar todas as informações que a gente precisa fazer. Mas antes de terminar o vídeo, eu vou ler aqui para vocês as perguntas mais frequentes que o pessoal faz no próprio consultório e eles mandaram por e-mail. Pergunta número 1. Com quantos dias de antecedência da data da entrevista eu devo marcar a consulta e os exames? E eu já falei isso aqui, né? Limite mínimo de 4 dias úteis de antecedência da data da sua entrevista. Qual a validade dos exames médicos? A validade são de 6 meses. Porém, o consulado americano costuma solicitar novos exames quando passam de 5 meses e meio. Terceira pergunta. Posso fazer os exames médicos em minha cidade e levá-los no dia da consulta? Não!
Os exames médicos devem ser realizados nos locais credenciados pelo consulado. 4. Quais exames médicos precisam de agendamento? Apenas o exame de raio-x. O exame de sangue e urina é por ordem de chegada e a coleta é feita até às 3h30 da tarde no local credenciado. Próxima pergunta. Posso receber as vacinas em minha cidade e levar os comprovantes no dia da consulta? Sim! Recomendamos que na hora da consulta seja revista a sua caderneta e eles vão indicar as vacinas que faltam. E a última pergunta são para as grávidas. Estou grávida, serei dispensada de realizar o exame de raio-x? E não, as grávidas devem fazer a radiografia do tórax usando um avental duplo de chumbo abdominal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido bem claro, completo, né? Mas caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa parte específica dos exames, da clínica, deixem aqui nos comentários. Me sigam lá no Instagram também. Meu Instagram é Mari Sotero, que vocês podem estar falando comigo por lá. Tem muita gente que pergunta as coisas pra mim sobre o K1. E é por isso que eu gosto de fazer esses vídeos, porque aí eu deixo bem explicadinho, o passo a passo. E vocês também podem mandar pra alguém, porque eu sei que quando uma pessoa tá nesse processo, um monte de gente vai atrás, quer perguntar, a pessoa vira uma consultora de vistos. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se você gostou, não esquece de deixar um gostei e se inscreve aqui no canal que vai vir mais vídeos sobre o visto K1, mais vídeos sobre todo esse processo de imigração para os Estados Unidos. Eu agradeço se você assistiu o vídeo até aqui o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!